Ana Clara nunca foi de sonhar alto. Vivia em Campinas, interior de São Paulo, e se desdobrava entre freelas como designer e os cuidados com a mãe doente. Após perder o pai para uma doença degenerativa, a dívida dos tratamentos ainda pesava sobre os ombros dela como uma âncora. Era uma vida simples, feita de silêncios longos, contas vencidas e esperança de dias melhores. Do outro lado da cidade, vivia Heitor Albuquerque, herdeiro de um império de transportes fundado pelo avô. Um homem rígido que impôs uma cláusula no testamento, Heitor só herdaria tudo se estivesse casado até os 35 anos. Faltavam poucos meses para o prazo, e como nunca se preocupou com relações duradouras, começou a buscar uma solução rápida. Nada de sentimentos, só estratégia. Foi através de um conhecido em comum que os dois se cruzaram. Um almoço formal, quase sem troca de olhares. Heitor explicou: o acordo sem rodeios. 6 meses de casamento, aparências mantidas, nada de envolvimento real. Em troca, Ana receberia R$300 mil. Dinheiro suficiente para quitar todas as dívidas da família e começar uma vida nova. Ela hesitou. Aquilo era loucura. Mas no fim do dia, entre lágrimas e contas acumuladas, a loucura pareceu mais sensata do que a ruína. O casamento civil foi discreto. Nada de flores ou festas. Apenas Heitor, Ana, 2 advogados e uma assinatura seca no cartório do centro. Mudou-se para o apartamento dele em Moema, onde cada canto parecia refletir silêncio e rotina. O combinado era claro: alguns eventos sociais, jantares com sorrisos ensaiados e um cronômetro invisível marcando 180 dias. No começo, Ana se sentia deslocada. Aquela vida de luxo e protocolos não era dela. Passava os dias no escritório improvisado no quarto de hóspedes, desenhando logotipos para padarias e salões de bairro. Heitor seguia em reuniões e viagens, sempre pontual, sempre distante. Mas com o tempo, os dois começaram a se esbarrar nos pequenos gestos. Um café deixado na mesa, um bilhete com recado gentil, um cobertor estendido no sofá em noites frias. Houve uma noite, em especial, que mudou algo. Chovia muito, muito. Ana havia passado mal, e Heitor, que nunca perdia tempo com detalhes, apareceu com sopa quente e um olhar preocupado. Sentou-se ao lado dela no sofá e ficaram em silêncio, por longos minutos. "Por que você aceitou isso?" ele perguntou de repente. Ana hesitou. "Minha mãe e meu pai. Eu só queria pagar o que ficou. Não queria mais viver devendo." Ele olhou pela janela. "Você é mais forte do que parece." Naquela noite, nada aconteceu, mas alguma coisa entre eles deixou de ser apenas parte do contrato. O tempo passou rápido. Quando perceberam, já estavam na contagem regressiva para o fim. Ana acordou no último dia com um nó no peito. Tomaram um café junto em silêncio. Heitor lhe entregou um envelope com a última parte do pagamento e um obrigado quase murmurado. Ela sorriu com os olhos úmidos. "Adeus, Heitor." Ele não respondeu, apenas assentiu. Ana saiu do prédio com a mala em uma mão e o envelope na outra. Pela primeira vez em meses, estava livre e grávida. Descobrira semanas antes, mas não teve coragem de contar. Como contar a um homem que nunca pediu nada além de presença discreta? Tinha medo de parecer interesseira, de ser ignorada, ou pior, rejeitada. Sem saber o que fazer, viajou para o sul de Minas Gerais e se instalou numa cidadezinha chamada São Tomé das Letras. Ali, entre montanhas, nuvens e silêncio, começou a construir uma nova vida com os pés no chão e o coração apertado. A casa que alugou era simples, com paredes descascadas e um jardim onde cresciam ervas e esperança. Passou meses lutando contra enjoos, sozinha em consultas, lendo livros de maternidade e aprendendo a ser forte por 2. No nascimento da filha, batizada de Lara, Ana sentiu algo que nunca havia sentido na vida: completude. Lara tinha os olhos claros de Heitor e os lábios finos de Ana, a mistura perfeita de 2 vidas que, no papel, jamais deveriam ter se cruzado. Os anos passaram devagar em São Tomé das Letras, mas Ana jamais sentiu tédio. Cada dia, com Lara, era um novo motivo para seguir.
Entre um trabalho e outro como designer para comércios locais, ela se dedicava a criar uma infância leve e cheia de cor para a filha. Não havia luxo, mas havia riso, aconchego e tardes de brincadeiras no quintal. Lara cresceu entre livros infantis, desenhos e canções de roda. Era curiosa, esperta e com um jeito de observar o mundo que lembrava muito o olhar calado de Heitor. Ana evitava pensar nele. Enterrou aquele capítulo junto com o último envelope que recebeu. Nunca procurou notícias, nem soube se ele havia se casado de verdade. A única certeza que tinha era a filha nos braços. Mesmo assim, por mais que tentasse esconder o passado, ele vivia nos traços de Lara, nos olhos que pareciam saber de algo que Ana ainda não tinha coragem de contar. Durante muito tempo, a pequena acreditou que o pai morava no céu e Ana se permitia viver nesse silêncio. Achava que proteger era o mesmo que poupar. Certo dia, quando Lara completou 5 anos, Ana sentiu que talvez fosse hora de contar parte da verdade. Mostrou uma foto antiga, já amarelada, de um homem elegante ao lado dela. Esse era o seu pai, disse com a voz embargada. Ele não te conheceu, mas te deixou um pedacinho dele. Lara, com a inocência que só uma criança tem, sorriu. Ele tem os olhos iguais aos meus. Naquela noite, Ana chorou sozinha na varanda. O passado não era mais só dela. A paz, no entanto, estava com os dias contados. Foi numa quarta-feira comum. Ana buscava Lara na escola, quando um carro preto parou ao lado do dela. Um homem engravatado, com olhar sério, desceu com um envelope na mão. Ana Clara Rocha perguntou. Ela assentiu, assustada. Venho em nome da família Albuquerque. O senhor Heitor faleceu na semana passada. A senhora e sua filha foram mencionadas no testamento. O mundo parou. Ana não conseguia respirar. O nome dele ainda ecoava dentro dela. Estava morto, por quê, como e por que ela e Lara estavam no testamento. Ela recebeu o envelope, quase sem entender o que ouvia. O advogado, educado, mas direto, completou. Precisamos conversar com a senhora em Belo Horizonte. Há documentos importantes a serem discutidos, inclusive a herança da criança. Nos dias seguintes, Ana mal dormiu. Voltaram à capital depois de anos, encontraram uma equipe de advogados, jornalistas e parentes que ela nunca tinha visto. Uns a olhavam com desconfiança, outros com interesse. Mas o mais difícil foi entrar na antiga casa de Heitor, agora vazia, cheia de quadros, livros e a ausência dele. Foi lá que recebeu a verdade inteira. Heitor havia deixado mais que um testamento. Havia uma carta, manuscrita, com traços fortes e palavras sinceras. Nela, ele dizia que suspeitava da gravidez, que não tinha certeza, mas que, se um dia estivesse certo, queria que a filha tivesse tudo o que ele nunca teve: cuidado, estrutura e amor. Ana desabou. Tudo aquilo guardado por anos. E ele, de longe, ainda cuidava. A herança não era pequena. A menina receberia uma quantia generosa em nome dela, além de imóveis e ações da empresa. Mas Ana recusou a exposição. Não quero fama, só quero que ela cresça em paz. Os advogados propuseram um acordo. A fortuna seria protegida por um fundo, com uso limitado até a maioridade da menina. Ana aceitou com uma condição. Parte dos recursos seriam destinados à criação de um projeto social. Nas semanas seguintes, São Tomé das Letras virou notícia. Paparazzi rondavam a escola. Curiosos apareciam na porta de casa. Ana se via obrigada a fechar cortinas e mudar rotinas. Lara, confusa, perguntava: por que estão tirando fotos minhas? Ana respondia com calma: porque seu pai era uma pessoa importante. Mas para mim, a importante é você. Diante da pressão, decidiram se mudar. Escolheram um juiz de fora, cidade grande o bastante para se misturarem, mas acolhedora o suficiente para recomeçar. Alugaram uma casa tranquila e, com a ajuda de um contador confiável, começaram a estruturar a Fundação Lara Rocha, menos um centro de apoio.
a mãe solo e crianças em situação de risco. O projeto tomou forma aos poucos. Salas de acolhimento, oficinas de capacitação, aulas de reforço escolar e um refeitório comunitário. Ana supervisionava cada detalhe. Fazia questão de participar, conversar com as mulheres, ouvir histórias que lembravam a sua. Enquanto isso, Lara se adaptava à nova escola, fazia amigos e descobria um gosto enorme por desenhar. Um dia, mostrou à mãe um desenho, com 3 figuras de mãos dadas. Ela, Ana e um homem de sorriso largo. É o papai. Desenhei ele como eu imagino. Ana segurou o papel como quem segura um pedaço do coração. Ele teria amado isso. A vida, aos poucos, ganhava outro sentido. O primeiro ano em Juiz de Fora foi de reconstrução. A rotina parecia ter encontrado um novo ritmo, equilibrado entre a escola de Lara, os atendimentos da fundação e os momentos de paz em casa. Ana, finalmente, respirava com menos peso no peito. Mas como a vida ensina cedo demais, a calmaria às vezes antecede a tempestade. Tudo começou com uma reportagem sensacionalista. Uma revista nacional publicou uma matéria com fotos antigas de Ana e Heitor, manchetes exageradas e insinuações de que ela teria se aproveitado da morte do empresário. Em poucos dias, a história virou assunto em programas de TV e redes sociais. A desconhecida que herdou milhões, diziam. Ana tentou ignorar, mas o estrago já estava feito. A diretora da escola de Lara ligou preocupada. Uma mãe de aluno questionava se aquela menina não era a filha da herdeira que enganou o dono de uma transportadora. Ana sentiu o chão ceder. Lara começou a chegar em casa, cabisbaixa, sem vontade de desenhar, perguntando se tinham feito algo errado. Você não fez nada, minha filha, repetia Ana, engolindo o choro. Nada. No bairro, alguns olhares mudaram. Comentários atravessados no supermercado, cochichos nas padarias. Aquela sensação de estar sendo julgada, sem direito de defesa, voltou com força. Ana pensou em fechar a fundação, fugir de novo, desaparecer como fez anos antes. Mas algo dentro dela dizia que fugir agora não era uma opção. Ela marcou uma reunião com a equipe da fundação. Todos a apoiaram. Se essa história vai correr o país, que corra do jeito certo, disse uma das psicólogas. Foi então que decidiram produzir um vídeo institucional contando a verdadeira trajetória de Ana e Lara. Menos sem glamour, sem exagero, só a verdade. O vídeo viralizou, pessoas de várias partes do Brasil enviaram mensagens de apoio. Mulheres com histórias parecidas encontraram coragem para buscar ajuda. Foi um alívio, mas o dano emocional, esse demoraria mais a se curar. Enquanto isso, Ana começou a notar mudanças em Lara. A menina, antes tão alegre, agora andava mais calada, desenhava figuras tristes, evitava brincar com outras crianças. Em uma noite chuvosa, Ana encontrou a filha escondida no quarto, com os olhos vermelhos. Por que as pessoas acham que a gente enganou todo mundo? Perguntou. Ana a abraçou com força, sentindo o coração quebrar em silêncio. Aos poucos, entendeu que não bastava proteger Lara do mundo. Precisava ensinar a filha a enfrentá-lo com coragem. Marcou sessões com uma psicóloga infantil. Começaram a escrever juntas cartas para Heitor. Era um jeito de falar o que sentiam, mesmo que ele não estivesse mais ali. Lara escrevia frases como: hoje eu aprendi a plantar feijão na escola e mamãe fez bolo de cenoura e queimou, mas a gente comeu mesmo assim. Era leve, era cura. Porém, outro golpe estava a caminho. A tia de Heitor, uma senhora chamada Eunice, entrou com uma ação judicial pedindo a reavaliação do testamento. Alegava que Ana havia se aproveitado da fragilidade do sobrinho, que a filha não era legalmente reconhecida e que a fortuna deveria ser redistribuída entre os parentes. A notícia caiu como uma bomba. O advogado da família ligou imediatamente. A ação não teria grandes chances, mas causaria ruído, desgaste e exposição. E, pior, poderia congelar parte dos recursos da fundação até o fim do processo. Ana sentiu o peito apertar de novo. Tudo o que construíram estava sendo ameaçado. Foi uma semana difícil. Ana
Andava com olheiras fundas, sem apetite. Lara percebeu. Você vai fugir de novo? Perguntou baixinho numa tarde qualquer. Ana parou, lembrou dos anos em São Tomé, do medo de enfrentar, de se esconder. Olhou nos olhos da filha. Dessa vez, não. Agora a gente fica e luta. Reuniu advogados, prestou depoimentos, buscou provas, havia documentos, cartas, testemunhas, até a carta de Heitor deixada no testamento. Tudo estava a favor delas, mas o processo trouxe à tona fantasmas antigos. Em cada audiência, Ana revivia o julgamento invisível de quem sempre foi vista como a que ganhou demais. A comunidade se dividiu. Alguns defenderam Ana com firmeza. Outros, mais conservadores, se aliaram a tia Eunice, repetindo boatos e insinuações. A escola de Lara virou novamente um campo de tensão. Crianças repetiam o que ouviam em casa. Lara voltou a ter crises de choro. Foi então que Ana decidiu tirar a filha da escola por um tempo. Optou por ensino domiciliar, com apoio profissional, passaram mais tempo juntas, cozinharam, plantaram flores no quintal. Aos poucos, a menina voltou a sorrir e Ana reaprendeu a confiar no tempo. Meses depois, na última audiência, a juíza deu a sentença. O testamento era legítimo. A paternidade de Heitor confirmada e Ana, a única responsável legal por Lara, manteria todos os direitos e a direção da fundação. Eunice saiu em silêncio. A guerra, enfim, havia terminado. Mas Ana sabia que certas feridas não fecham com assinatura. Elas precisam de tempo, de amor e de recomeços diários. Naquela noite, ela e Lara se sentaram na varanda com uma manta nos ombros, olhando o céu. A gente venceu, mamãe? Perguntou Lara. Ana sorriu de leve. Ainda não, mas agora a gente pode descansar um pouco. Com a justiça feita e os ataques superados, Ana e Lara começaram, enfim, a reconstruir a paz. A vida seguiu, sem pressa, como quem aprende a caminhar depois de um longo tombo. A fundação voltou a crescer, com novos projetos, mais voluntários e o reconhecimento de quem antes duvidava. Mas, para Ana, o que mais importava era ver a filha sorrindo de novo, livre dos olhares pesados, das perguntas cruéis, da dúvida sobre o próprio valor. Lara completou 10 anos, numa manhã ensolarada de setembro. Pediu um bolo simples de chocolate, balões azuis e uma tarde no parque com as amigas. Ana preparou tudo com cuidado, lembrando dos aniversários que nunca teve coragem de fazer nos primeiros anos. Aquela era a primeira festa de verdade, sem medo, sem esconderijo, sem culpa. No fim do dia, quando todas as crianças já tinham ido embora e a cozinha ainda cheirava a glacê, Lara se aproximou da mãe com um papel dobrado nas mãos. Fiz uma coisa para você, mamãe. Era um desenho, uma árvore grande teadeira a ícis coloridas. Embaixo dela, 2 pessoas de mãos dadas, uma mulher de cabelos longos e uma menina de vestido amarelo. No topo da árvore, um coração. Ana não conseguiu conter as lágrimas. O que é isso, filha? Lara sorriu. A gente... E essa árvore é a nossa história. Mesmo que a gente comece de um jeito torto, ainda pode crescer bonito. Na semana seguinte, Ana e Lara participaram da inauguração do novo espaço da Fundação, um centro de acolhimento para mães solo com crianças pequenas. Era o projeto mais ambicioso, até então, e levava o nome de Heitor. Na fachada, lia-se Centro de Apoio Heitor Albuquerque, para que ninguém enfrente o mundo sozinha. O evento reuniu jornalistas, autoridades locais e dezenas de famílias que já haviam passado pela fundação. Ana discursou com o coração aberto. Contou sua história sem rodeios, sem esconder as dores, mas destacando a esperança. Não estamos aqui por causa de um testamento ou de uma herança. Estamos aqui porque um gesto de amor pode transformar o futuro de muitos. Lara também falou, com a voz ainda de menina, disse: meu pai nunca me pegou no colo, mas ele me deixou algo muito importante, a chance de ajudar outras pessoas.
e isso me faz sentir que ele está perto. O público aplaudiu de pé, não pelo dinheiro nem pela fama, mas por entenderem que aquela menina era sim uma herdeira. Não de fortuna, mas de força. Nos meses seguintes, a vida se assentou como chão firme depois da tempestade. Ana voltou a aceitar pequenos trabalhos de design, mais por prazer do que por necessidade. Às tardes, lia com Lara na varanda, ou cozinhava biscoitos que nunca saíam iguais, mas sempre eram elogiados com sorrisos e farelos pelo chão. Certo dia, organizando uma caixa de lembranças, Ana encontrou a carta de Heitor. Já amarelada, com as bordas gastas, ainda carregava o peso e a ternura de um tempo que nunca foi completamente vivido. Leu de novo, como se fosse a primeira vez. Se você estiver lendo isso é porque eu não consegui fazer direito, mas espero que diga a ela que eu a amei, mesmo sem saber como, e que ela tenha tudo o que eu nunca tive. Ana fechou os olhos e sussurrou no silêncio da casa. Ela tem e vai ter ainda mais. Naquela noite, Lara pediu para dormir na cama da mãe. Entre travesseiros e histórias, perguntou: "Você acha que ele teria gostado de mim?" Ana beijou sua testa e respondeu: "Ele teria sido orgulhoso. Você é o melhor pedaço que ele deixou no mundo." No dia seguinte, caminhando até a escola, Lara apontou para uma borboleta pousada num muro e disse: "Sabe, mamãe, quando a gente ajuda alguém, é tipo quando uma borboleta bate as asas e faz vento do outro lado do mundo." Ana sorriu, com lágrimas nos olhos. "Você está entendendo tudo, filha. Tudo. E é isso o que fica dessa história. Uma mulher que aceitou um acordo pensando em salvar a mãe e acabou descobrindo que o amor pode nascer até do improvável. Uma criança que cresceu entre dúvidas, mas floresceu com coragem e ternura. E um homem que, mesmo partindo cedo, teve a grandeza de deixar espaço para algo bonito florescer. A vida é cheia de caminhos tortos, mas quando seguimos com o coração limpo e o amor como guia, ela sempre dá um jeito de nos levar para onde precisamos estar. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que também precise acreditar que é possível recomeçar, mesmo depois da dor. E se quiser ouvir mais histórias assim, cheias de emoção e esperança, siga o nosso canal. Ainda temos muitos caminhos para contar.